Vamos falar agora das características principais dos latossolos. Os latossolos, em geral, possuem mais de 50 centímetros, mas variam aí entre 3 a 15 metros de profundidade. Por isso é que a gente encontra por aí aquelas fotos com as culturas cujas raízes podem chegar até mais de 3 metros de profundidade. A fertilidade natural dos latossolos é, na grande maioria das vezes, baixa, porque imagina o efeito da água passando séculos e séculos entre os minerais de argila, carregando as bases para baixo, e no final o que acaba sobrando é apenas hidrogênio e alumínio, que são mais fortemente aderentes ao mineral. É por isso então que os latossolos apresentam uma acidez que deve ser corrigida com calcário. Outra característica é que eles não têm uma relação textural significativa, ou seja, ele não tem uma mudança de textura abrupta. Se ele for um latossolo com material predominante feito de quartzo, por exemplo, ele é mais arenoso. Porém, se ele apresenta uma textura de 17% de argila na superfície, ele tende a manter essa mesma quantidade ao longo de todo o perfil. Eles também são bem drenados, então apesar de eles serem pobres naturalmente, de nutrientes, eles são ótimos para a agricultura, porque uma vez vencida essa barreira da fertilidade, eles têm essa grande vantagem de serem desimpedidos fisicamente, de ocorrerem mais em superfícies planas, o que é primordial para o uso de maquinário, um maquinário maior ou de melhor rendimento, além de serem mais resistentes à erosão, porque são mais estruturados. São mais presentes neles a caulinita ou argila 1 para 1 e os óxidos de ferro e alumínio, por conta do que eu expliquei nos vídeos anteriores. Quanto mais temperizado um solo, menor são as partículas. Confere aí uma explicação mais detalhada do que eu estou falando aqui. Então, aqui, só para a gente dar uma relembrada antes de passar para o próximo assunto, qual que é a diferença de minerais 2 para 1, minerais 1 para 1 e óxidos de ferro e alumínio? A gente tem aqui, na estrutura básica desses minerais, eles têm, os minerais 2 para 1, duas camadas de silício, de sílica, para uma camada de alumínio ou de outro elemento que faça parte da composição do mineral, ferro, potássio, algum outro elemento, Mas geralmente os solos são ricos em alumínio, essa estrutura aqui. E aí, no meio disso daqui, tem oxigênio e hidrogênio, A composição da água que se infiltra ali e que faz essa ponte entre essas placas de sílica e alumínio. No meio dessas placas, então, é que dá origem às cargas negativas, que elas vêm o quê? Elas vêm do oxigênio. Então, as argilas 2 para 1, elas formam naturalmente cargas negativas no solo, sem depender do pH. A gente vai estudar um pouquinho daqui a pouco, tá? Então, elas têm uma carga natural negativa. Agora, os minerais 1 para 1, esses elementos, eles já foram saindo, essa sílica já foi sendo lixiviada conforme o tempo foi passando, com as chuvas, as intemperações. Então, formou muito menos cargas negativas desse oxigênio aqui. Ela só tem uma camada de sílica para outra camada do elemento, do mineral. Então, essas ligações aqui, elas são muito mais fracas, Elas têm muito menos cargas negativas, chegando a zero, na verdade. Então, o estado natural de cargas de um solo que contenha a maior parte de minerais 1 para 1, ele é zero, nulo, não tem cargas negativas. Ué, mas aí como que retém os nutrientes, A gente vai aprender que é por conta do pH e por conta da matéria orgânica. E os óxidos de ferro e alumínio, também, eles só sobraram, não tem mais os elementos aqui, Só tem ferro ligado, Ferro ligado na estrutura de óxidos, De oxigênio. Então, ele também não tem cargas naturais, tá? Ele depende do pH para formar cargas negativas. Tá? Ok? Então, a gente já viu essa parte aqui. Vamos voltar para a nossa apresentação. Normalmente, eles apresentam o horizonte A, B e horizontes de transição entre esses dois. Aqui a gente tem um exemplo de uma foto de um latossolo e, como vocês podem ver, ele é bem profundo, a gente não vê muita diferença de coloração entre um horizonte e outro.
Essa foto aqui também é de um latossolo vermelho, também todo homogêneo. E dependendo do material, ele vai ser mais arenoso ou argiloso, mas ele sempre vai manter essa homogeneidade que aparece na foto ao longo do perfil. Depois a gente tem aqui um outro exemplo de um latossolo amarelo, e você pode ver que a coloração já mudou, mas ainda apresenta a mesma característica de ser homogêneo, profundo. E aqui nós temos o mapa de onde eles ocorrem no Brasil. É o solo de maior ocorrência e está presente em quase todas as regiões, com exceção da região amazônica. Os principais tipos são o latossolo amarelo, o latossolo vermelho, vermelho e amarelo, e esse mapa aqui é da Embrapa, que vocês podem baixar aqui nos materiais. Passando agora para falar um pouco dos argissolos, que possuem como principal diferenciação a presença de um horizonte B textural. O que seria esse B textural? É um horizonte que apresenta incremento de argila, ou seja, entre o horizonte A e o B há uma diferença de textura abrupta. E como é que a gente pode avaliar isso? Bom, a gente tem aqui a seguinte tabela de classificação. Se o solo tiver mais de 40% de argila, o horizonte B terá 1,5 vezes mais do que o horizonte A. Se o solo tiver de 15 a 40% de argila, o horizonte B terá 1,7 vezes mais argila que o horizonte A. E se ele tiver menos que 15%, o horizonte B tem que ter 1,8 vezes mais argila que o horizonte A para ser classificado como horizonte B textural, que é típico somente dos argissolos. Então, atenção para a dica. Se vocês tiverem dúvida se o solo se trata de um latossolo ou de um argissolo, porque ambos são solos profundos, você pode fazer uma trincheira de 1 metro e coletar uma amostra de solo nos primeiros 20 centímetros e depois outra amostra de 90 a 100 centímetros para comparar. Coletando nessas duas profundidades e principalmente vendo que há uma graduação de cor entre elas, você tem a certeza que está pegando de um horizonte A e de um horizonte B. Depois, você divide a porcentagem de argila que deu na amostra 2, do horizonte B, pela amostra 1 do horizonte A. E verifica se há essa relação que eu mostrei na tabela. Se existir, é porque ele é um argissolo. E se não houver, é porque é um latossolo. Os argissolos também são solos com argilas de baixa atividade, ou seja, óxidos e minerais 1 para 1. Por isso também são, em sua maioria, pobres de fertilidade natural, assim como os latossolos. Há também exemplos de argissolos com argila de atividade alta, com minerais 2 para 1, mas se isso acontecer, a saturação de bases é baixa. Então as argilas podem até conter mais cargas negativas, que faz com que a CTC seja mais alta, porém os nutrientes também foram lixiviados pela ação da chuva durante o processo de formação desses solos. Ou ele tem um caráter alítico, que significa alta presença de alumínio, que ficou além do processo normal de acidificação. Esse caráter alítico pode acontecer em vários tipos de solo e não somente no argissolo. E olhando os exemplos de argissolos nas fotos, nós podemos notar bem a diferença de coloração entre o horizonte B e o horizonte A, com o horizonte B mais escuro, mais argiloso que o horizonte A. E aqui no mapa nós temos a distribuição desses argissolos ao longo do país. É interessante notar que na região amazônica não tinha muitos latossolos, mas os argissolos sim. Por quê? Isso acontece muito por conta da presença dos corpos de água bastante volumosos que há nessa região e que vão acumulando argila nessa camada mais subsuperficial. E no próximo vídeo, nós vamos falar das principais características dos neossolos e dos cambissolos.